Boa noite, pessoal. Dando continuidade à aula de hoje, perdão. Então vamos começar com uma nova matéria dentro da nossa disciplina, que é a parte de perspectiva oblíqua, também conhecida como perspectiva com dois pontos de fuga, beleza? Dentro ainda daquilo que a gente entende como perspectiva cônica, tá bom? Vemos aí esse belo desenhozinho em perspectiva oblíqua, tá bom? Para poder começar a ilustrar aí o que está acontecendo. Então vamos lá. Dentro do nosso conteúdo, a gente está chegando então, passamos aí, né, na verdade, pelo enquadramento e proporção, ponto de fuga, linha do horizonte, perspectiva paralela de um cubo. Vamos entrar na perspectiva oblíqua, tá? Também de um cubo, para começar a nossa conversa. Perspectiva de 3 pontos de fuga, a gente vai estar vendo no próximo semestre. A gente vai fechar o semestre com perspectiva paralela e perspectiva oblíqua. Então vamos lá. Lembrando que a gente ainda precisa ter um bom conhecimento de figuras geométricas, aplicação de sombra, aplicação de textura. E vamos para aquilo que a gente fez também lá na nossa aula de perspectiva paralela, quando a gente começou a história, né? Que é o desenho da perspectiva oblíqua de um cubo. Gente, por que a gente faz isso? Né? Porque na hora da gente desenhar os objetos arquitetônicos, que são bem mais complexos, eles vão ter como base o entendimento que a gente tem desse volume simples que é o cubo. Então, se a gente consegue entender bem como que funciona a perspectiva de um cubo, a gente vai conseguir entender e vai conseguir resolver melhor a perspectiva oblíqua de um objeto arquitetônico, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês separem alguns quadrinhos aí, tá? Eu vou guiar vocês nesses quadrinhos. E esses quadrinhos eles vão ter neles a mesma metodologia que a gente vai aplicar lá na frente. Então eu quero que vocês separem a folha de vocês em 7 quadrinhos. Vocês podem fazer um esboço, depois vocês fazem esses 7 quadrinhos bonitinhos, explicando do lado de cada desenho o que aconteceu, tá? É importante que vocês entendam isso. É para isso que a gente faz esse exercíciozinho agora. Então vamos lá. No primeiro quadrinho, vocês vão estar desenhando a aresta mais próxima, a aresta principal do cubo, tá? E um detalhe importante, aqui a gente está vendo um desenho de representação, tá? É como se a pessoa olhasse para um cubo e começasse a desenhar ele. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai desenhar é a aresta desse cubo, a aresta que está em primeiro plano, a mais próxima do observador. Depois que a gente desenhar essa primeira aresta, a gente vai desenhar a face que está mais frontal, ou seja, a maior face desse cubo, que dá mais informação para quem está desenhando, tá? Lembrando de um detalhe importante, que é o seguinte: essa face lateral do cubo, ela necessariamente, a gente vai já para a figura 3, ela vai estar sendo apontada em direção a um ponto de fuga, que vai estar aqui aonde os pontos de fuga moram, que é na nossa amiga linha do horizonte. Então o que acontece? Daquela aresta principal, né, de cada pontinho dessa aresta principal, a gente vai fazer uma linha de profundidade que vai lá para esse ponto de fuga. Né? No caso aqui, desenha a linha do horizonte acima da nossa aresta, desenha ela um pouco mais distante da nossa aresta principal, e essa face lateral ela vai existir a partir de uma linha vertical, que vai ser dada pela altura, e limitada pela linha de profundidade A e B aqui embaixo. Tá? Uma vez que a gente fez isso, a gente tem uma face lateral do nosso cubo. E aí a gente vai para a parte 4, que é quando a gente faz a outra face lateral desse cubo, que vai ser muito próximo à ideia da primeira face lateral. Então, olha só, essa face lateral ela vai ser limitada pelo posicionamento de um ponto de fuga que necessariamente está na mesma linha do horizonte
que o primeiro ponto de fuga que a gente fez. Gente, só existe uma linha do horizonte, não existe duas linhas do horizonte. Isso quer dizer uma coisa importantíssima, que a gente não pode ter um ponto de fuga mais baixo e outro mais alto. Necessariamente os pontos de fuga aqui, tanto na perspectiva paralela quanto na perspectiva oblíqua, eles vão estar na linha do horizonte, ok? Então a gente vai ter aqui um ponto de fuga, aqui a gente vai ter outro. Pode chamar de PF1, PF2, pode chamar de PF1, PF2, isso é na ordem do freguês. O importante é que a gente tenha o PF1 e tenha o PF2. De novo, essa face lateral, ela vai ser criada a partir desse eixo principal do nosso cubo, né, com linhas de profundidade que estão indo para o ponto de fuga e que vão estar limitando essa face lateral do cubo, junto com uma linha vertical que vai ser dada pela altura. Então, beleza, olha só, uma vez que a gente tem isso, temos o eixo principal, temos a face lateral, temos a segunda face lateral, ok? Vamos partir agora no nosso sexto quadrinho para a nossa face superior, para a nossa face de topo. Então, o que vai acontecer? Eu vou desenhar uma reta A. Essa reta A, ela vai sair dessa linha aqui, dessa extremidade da face lateral, em direção ao único lugar que ela pode ir. Que é o seguinte, ela já é uma linha vertical, ok? Então ela não pode continuar sendo uma linha vertical. Ela tem que ser outra coisa agora. Ela não pode ir para o ponto de fuga 1, porque ela já está sendo delimitada aqui pelo ponto de fuga 1. Então a única direção possível para esse eixinho aqui é o ponto de fuga 2. Então daqui ele encontra lá com o ponto de fuga 2 e a gente tem a reta A. A reta B vai ser a mesmíssima coisa. Temos aqui a nossa outra face lateral que a gente fez por último, né? Da face superior, da extremidade superior aqui, a gente não pode ir para esse ponto de fuga, porque ele já está aqui. Ele não pode ser uma linha vertical, porque ele já é uma linha vertical. Então, a direção que ele vai tomar vai ser a do primeiro ponto de fuga que a gente fez lá, ó. Traçamos uma linha para cá, de profundidade, traçamos outra linha de profundidade para lá, e olha só quem surgiu aqui. O nossa face de topo. Beleza, gente? Para finalizar essa história, a gente vai desenhar, vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez, só que partindo da parte mais baixa desse eixo e partindo da parte mais baixa desse outro eixo aqui, da primeira face e da segunda face lateral. Uma vez que a gente cruza, indo para um ponto de fuga e para outro, a gente vai ter a face de base, que está escondida aqui. Vamos lembrar, visível é só a primeira face lateral, a segunda face lateral e a face de topo, né, a superior. Essas são as faces visíveis. As que estão atrás do nosso desenho, como se a gente visse um cubo translúcido, vai ser a face de base que a gente criou aqui agora, ligando esse pontinho mais de trás da face de base com uma linha vertical que eu tenho a altura, eu vou ter um encontro e a criação de duas novas faces laterais posteriores, ok? Com isso temos as 6 faces do cubo em perspectiva oblíqua, ou seja, com 2 pontos de fuga. Antes, lá na perspectiva paralela, a gente tinha um ponto de fuga, agora nós temos 2. Lá na perspectiva paralela, a gente tinha uma face que era paralela ao observador, e aqui a gente não tem mais essa relação de paralelismo. A gente não tem um observador que está de frente, né, num ângulo de 90 graus com o objeto, né? Então, por isso a gente acaba vendo duas faces desse cubo, ok? Diferente lá da perspectiva paralela, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão olhando para o que a gente acabou de fazer, para o que vocês acabaram de entender, né? É possível, em perspectiva oblíqua, representar apenas uma das faces do cubo, como pode acontecer na perspectiva paralela? Pensem aí um pouco. Deem uma pausa no vídeo. Bom, se vocês já pensaram,
Se vocês pensaram certo, vocês vão perceber que é impossível, né? Na perspectiva oblíqua, a gente só tem uma face do cubo. Isso não vai acontecer, ok? A gente necessariamente vai ver duas faces laterais, ok? Não tem como não ver, como ver apenas uma face, tá? Outra questão. Quais são os sentidos possíveis, então, na perspectiva oblíqua? Lá na perspectiva paralela, a gente viu que a gente tinha os sentidos horizontais para dar largura, o sentido vertical para dar altura e o ponto de fuga. Quais são os sentidos possíveis aqui? Dê uma pausa e pensa. Beleza. Voltou? Pensou? Então, olha só, as respostas são as seguintes. A gente vai ter a linha vertical, que vai estar dando a altura, é a primeira linha que a gente desenhou. É um eixo vertical, né? Então, todos os outros sentidos possíveis nesse desenho aqui, vocês podem averiguar por vocês mesmos, vão ser necessariamente a linha vertical, como a gente já falou, 2, ponto de fuga 1, 3, ponto de fuga 2. Então, necessariamente, a gente tem esses três sentidos na perspectiva oblíqua de um cubo, ok? De um objeto regular, tá? Gente, vamos parar aqui esse vídeo e vamos dar seguimento na parte 2 desse vídeo.